Gente querida do Terror Narnia, sou o Romário Filho e acredito que ser conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje conversaremos sobre o quê? Senhor Romário, o meu nome é Carlos e começo deixando um abraço ao senhor e a todos os seguidores, os inscritos ou aqueles que estão só de passagem e me honram por começar a assistir esse relato. Eu falei o meu nome por uma questão de educação, não fictício, fique tranquilo, mas eu digo questão de educação porque quem fala com alguém tem que ter um nome, então o meu nome é Carlos. Mas eu e o meu nome, ou meu nome e eu, não temos qualquer relevância no que eu irei falar agora. Sr. Romário, eu não vou falar sobre uma experiência minha, não. Eu vou contar uma história. Agora, uma história que pode ser história, pode ser lenda, pode ser mentira, pode ser o que for para aqueles que a escutarem. Mas para mim, foi e sempre será verdade absoluta, porque habita o meu imaginário da infância. É a minha fantasia? Não sei. Agora, nada mais complexo, puro, do que a mente de uma criança. Então, aquilo que a gente compra como certo, errado, nessa fase, irá nos acompanhar para o resto de nossa existência. E o mesmo vale para fatos ouvidos, serem considerados por nós verdade ou mentira. Em tudo a gente percebe esse fenômeno. Imagina, de repente, na sua família, eu não sei se por uma questão regional ou por a sua família não ter aquele nível de escolaridade, mas você cresce ouvindo falar em privilégio. Será? A pessoa é privilegiada. Claro que quem está me assistindo agora vai levar um susto, porque o certo é privilégio, é privilegiado. Mas uma criança que cresce ouvindo dessa forma, dificilmente na fase adulta, ela irá aceitar que privilégio, com E, seja errado. Porque ela cresceu ouvindo essa palavra e ouvindo de pessoas que para elas era um exemplo a ser seguido, era um mito. Que era o seu pai, era a sua mãe, seus irmãos mais velhos, as pessoas que naquele universo são as mais inteligentes, as mais fortes, as mais bonitas e por aí vai. Mas por que eu estou falando isso? Eu estou falando porque o que eu vou começar a relatar agora cresceu comigo. Eu não lembro quando que eu comecei a ouvir as histórias do tio Pedro e do tio Paulo. Então, seu Romário, tem criança que tem o amigo invisível, que cresce com ela. Tem criança que tem os seus super-heróis, né, os Batmans, sei lá, Super-Homem, o Homem-Aranha, que são aqueles homens acima de qualquer suspeita, acima de qualquer comentário negativo, são idôneos, são bem intencionados e além de tudo são fortes, têm um poder. Eu fico imaginando qual criança um dia não subiu em cima de um telhado com uma capa, pensando em se jogar, acreditando que iria voar. Faz parte da infância. Só que os meus dois grandes heróis sempre foram o tio Pedro e o tio Paulo. Homens que viveram épocas diferentes. Mas homens que eu ficava fascinado ao ouvir suas histórias e suas realizações. Eu me sentia orgulhoso de pertencer à família daqueles dois homens. Então eu vou começar com o tio Pedro. O tio Pedro, seu Romário, ele era irmão do meu avô
materno, o tio Pedro. O tio Pedro é um homem cercado, ou foi um homem cercado, a sua história foi cercada por, fatos, por atitudes que com certeza o colocam fora da regra geral do reles mortal. Então eu não tenho o ano, não posso lhe garantir o ano, porque eu sei que a família do meu avô materno, ele era assim, ela era gigantesca. Então eram vários filhos e filhas, bom, na época, mas que época? Vamos dizer assim, vamos colocar, primeiras décadas do século XX, digamos, meu tio deve ter nascido entre os anos 20 e anos 30, com certeza não antes, talvez um ou outro ano depois, dentro da década de 30. Mas ele cresceu no meio do nada, ele nasceu no meio do nada. Porque o meu bisavô era agricultor, tinha um pequeno sítio, trabalhava muito. Era uma região serrana no sul do país, muito fria. O meu tio desde criança entendeu o que significava trabalhar, principalmente trabalhar na terra, trabalhar no pesado. O sítio era pequeno, era no meio do nada, mas dava o suficiente para que o meu bisavô pudesse alimentar e cuidar da sua família. Diz a história que o lugar era muito bonito, a natureza era linda, tinha córregos, então ali eles tinham criação de animais, ali eles plantavam. Então, como a família era muito grande, boa parte do produzido era para o seu sustento. E o restante, eles levavam para a cidade, para a vilazinha que existia próxima, não vou dar localização de nada. E ali ganhavam algum dinheiro, até faziam permuta. Enfim, eles viviam. O meu tio Pedro tinha-se uma admiração gigantesca pelo seu pai, pela sua mãe. A sua família era muito unida. E o meu bisavô, pasmo, para os conceitos da época e para morar na colônia, ele tinha uma visão a mais. Ele dizia que não se queixava da vida que tinha. Não se queixava de ter embrenhado no mato para construir o seu pequeno reino. A minha bisavó também nunca reclamou da vida que levava. Ela poderia ter ido para outros caminhos, mas desde que ela conheceu meu bisavô, ela viu nele que seria o companheiro de uma vida, seria o pai dos seus filhos, seria o seu marido. Então era uma família muito feliz. Mas o meu bisavô, ele tinha uma coisa com ele, que ele agradecia tudo o que ele recebera, mas queria que os filhos tivessem um futuro melhor. Claro, futuro melhor é estudo, é ter uma profissão. Na época, estudo, diploma, era até o 5º ano primário. Que hoje seria o quê? O estudo fundamental, né? Que os filhos dele seriam diferentes deles, saberiam ler e escrever. E teriam uma profissão. Essa era a realização do meu bisavô. Formar os filhos para a vida. Que eles não precisariam pedir para ninguém que lesse os documentos. Que eles, por saber ler, poderiam aprender cada vez mais. E por saber escrever, eles teriam mais chances na vida. E de fato, tinha uma escolinha lá na zona rural onde eles viviam. Uma escola pequena, mas que todos os filhos de sitiantes estudavam lá. Era longe, mas meu bisavô, todo dia, pegava a carroça dele, botava os filhos dele e levava para a escola. E no caminho recolhia
toda a criançada que pudesse encontrar e levava junto. Na hora de buscar os filhos, ele trazia os filhos dos outros. Então, lá no sítio do meu bisavô, nossa, sempre chegava gente levando leite, levando galinha, levando semente, levando fruta. Era a forma que os vizinhos tinham para pagar o transporte que meu avô dava de graça, mas ele dava com orgulho, porque ele dizia que aquelas crianças teriam direito a um futuro melhor. Tanto que às vezes no bar, que tinha alguns mais suculentos, diziam, não, meu filho, eu não precisei de saber escrever. O homem não precisa segurar uma caneta para ser homem, tem que segurar um guatambu, um cabo de enxada. Meu avô dizia, olha, eu respeito o senhor, eu respeito os seus filhos, o senhor cria seus filhos da forma que deseja. Mas eu lhe digo, um homem na enxada, ele vai construir o seu castelo. Mesmo que demore 30 anos. Agora, um homem com a caneta, ele vai demorar 10 anos e não precisará encher a mão de calos para construir sozinho. Ele poderá comandar uma equipe, mas é uma questão de a gente querer ou não um futuro melhor para o seu filho. Ou seja, ele era um cara grosso. Meu bisavô era grosso. Mas ele era um cara que tinha assim, uma mentalidade, uma coisa bem além da sua época. Nossa, meu tio Pedro tinha uma admiração por ele, era coisa linda. E ele absorvia aquilo. Ele viu seu pai falando e dizia, isso, meu pai quer um futuro melhor para mim. Eu tenho que obedecê-lo, eu tenho que fazer o que ele manda, porque ele sabe o que é melhor. E o tio Pedro, na escola, conheceu a professora Duda, que era uma menina na época. Então a escolinha tinha 3 salas. A escolinha pequenininha que a comunidade ali cuidava, era o orgulho. 3 salas, em cada sala tinha assim 30 crianças. Então tinha o primeiro ano, tinha o segundo ano, tinha o terceiro ano. Isso pela manhã. Aí à noite tinha o 4º ano e o 5º ano. Por quê? Porque a partir do 4º ano e do 5º ano, as crianças já começavam a trabalhar, a ajudar seus pais. Então estudavam à noite. E pasmem, senhor Romário, o meu bisavô levava os seus filhos mais velhos à noite e levava os filhos mais velhos dos vizinhos também à noite e buscava. Ele era o responsável pelo transporte, nunca cobrou um níquel sequer. E o tio Pedro conheceu a professora Duda. Ele estava na época no 2º ano. E ele ficava assim admirado, maravilhado com o que a professora Duda falava. Primeiro, no campo religioso. A professora dizia que todos temos um anjo da guarda que nos protege. Mas nós temos que nos ajudar. Nós temos que conversar com ele, pedir para ele proteção. Mas lembrando que não tem anjo para todo mundo. Ou seja, nós não temos o nosso anjo da guarda exclusivo, não. Que anjos da guarda, na verdade, eram seres de luz que habitavam muito acima de nós. 4, 5 degraus acima. E cada anjo cuidava de dezenas, centenas, milhares de crianças. E eles podiam cuidar, eles tinham um número de crianças que eles tivessem condição de cuidar. E eles cuidariam não só na infância, cuidariam em toda a existência dos seus protegidos. Então, para que nós merecêssemos os seus cuidados, nós tínhamos que nos destacar para que eles nos notassem. Porque a intenção deles era proteger todos. Mas como não era possível dar 100% a cada um, então, claro, eles se dedicariam mais àquelas crianças que realmente mostrassem que faziam por merecer, que eram boas, que eram esforçadas, que eram trabalhadoras, que eram estudiosas. Aqueles que eram assim,
crianças ruins, com sentimentos fracos, crianças preguiçosas. Não é que eles não cuidavam, mas eles não dedicavam tanto tempo. Porque os próprios anjos da guarda sabiam que eles protegeriam, mas a vida é que ensinaria. Então aqueles que fossem muito, sabe, fraquinhos em todos os sentidos ou ruins, eles primeiro teriam que aprender com a vida para merecer ser ajudados. Então, o tio Pedro via fascinado aquela moça, para ele uma mulher, mas era uma menina. Menina que devia ter o quê, 17, 18 anos, mas para eles era prof. E ele era encantado com aquilo. Aí um dia, quando terminou a aula, ele chegou para aquela menina e perguntou como é que ele fazia para conhecer o anjo da guarda dele, para saber o que ele precisava fazer para merecer a confiança. Ela sorriu e disse: "Oh, meu filho, meu querido, você não precisa conhecer o seu anjo. Você precisa apenas fazer o que acha certo. Comece por se espelhar em alguém. Você acha que o seu pai é um homem bom? Ou meu pai é o melhor homem do mundo? Então, tenha as atitudes do seu pai. Você acha que a sua mãe... Nossa, minha mãe... Então, pegue bons exemplos. Aprenda com eles e aprenda com a vida. Porque se você agir dessa forma, mais cedo ou mais tarde, o seu anjo da guarda irá aparecer para você." Nossa! Aquela professora era tudo para ele. Fora isso, ele ficava escutando dela que lá no norte do Paraná ela contava história, ela entendia de geografia, ela ensinava a escrever, eram as professoras da época. Que lá no norte do Paraná tinha uma terra muito rica, uma terra vermelha, que sujava os pés. Mas era uma terra que plantando tudo dava, era terra roxa, diferente da terra que nós temos aqui. E que naquela época, o café começava a surgir no Brasil. Ela dizia: "Olha, o café não é nosso, o café veio lá da Guiana Francesa." Um homem chamado Francisco Palheta, esse nome meu tio Pedro nunca esqueceu. Roubou umas mudas de café e veio para o Brasil, plantou lá no norte, lá no Pará. Nossa, aquela história maravilhava meu tio Pedro. Mas que o café lá não se adaptou e desceu para o estado de São Paulo. Ela dizia: "Aqui no nosso estado de São Paulo." E aqui o café, nossa, o café virou febre, né? Ela contava. E aí que teve um ano que teve um encontro de geólogos. Aí ela explicava que era geólogo. Meu Deus, não era só meu tio, todo mundo delirava com aquelas histórias. Que teve um encontro e nesse encontro veio um lorde lá da Inglaterra. Aí ela parava, explicava o que era lorde, explicava o que era Inglaterra, que eram pessoas que moravam em outro lugar muito distante, do outro lado do mar, que não falavam nem a nossa língua. Aí meu tio, os colegas, mas como é que vocês não falam a nossa língua, como é que eles se entendem? Sabe, aquela coisa de criança na cabeça do meu tio. E esse tal de Lord Lovat Simon Fraser era um homem, sabe, que entendia muito de terra. E ele foi conhecer uma fazenda de café lá na fronteira de São Paulo com o Paraná. Nossa, na cabeça dos meninos era... E esse homem voltou para a terra dele dizendo que, nossa senhora, aquela... ele nunca tinha visto na vida uma terra tão rica. Claro que para ele era só entusiasmo, mas para os comerciantes em volta eles pensam: não, esse homem está falando numa mina de ouro. E daí gente muito rica lá da Inglaterra veio, conheceu essa terra, resolveu criar uma empresa inglesa, ela disse. Empresa inglesa que veio lá da Inglaterra, aquele país lá do outro lado do mar, de gente que não falava a nossa língua, mas que veio para plantar o café. A Paraná Plantation. Nossa, quando ela falou aquela palavra, eu estava vendo a Paraná Plantation. Porque esse nome,
né? O povo do tio Pedro. Mas por que, professora? Por que esse nome? Ah, era na língua deles. Plantation queria dizer plantação. Nossa, meu tio Pedro, olha, nunca mais esqueceu aquela palavra. Aí ela explicou que todo o país tem uma capital. Que a capital do Brasil era Rio de Janeiro. A capital da Argentina era Buenos Aires. Que a capital do Uruguai era Montevidéu. E as crianças iam ouvindo aquela história e o guardando. E que a capital da Inglaterra, aquele país que ficava lá do outro lado do mar, de gente que não falava nem a nossa língua, era Londres. Aí quando eles chegaram no Paraná, eles criaram uma vilazinha. E chamaram a vilazinha de Londrina. Aí um diz, Londrina é a mulher de Londres. Ela ria, não. Londrina é uma Londres pequenininha, aí ninguém entendia. Ah, mas quem que é a mulher de Londres? Ela tinha uma paciência para explicar. E aos poucos ela ia empurrando também datas. Ela disse, olha, esses ingleses compraram as terras e chegaram aqui no Paraná, lá no Paraná, né? Em 1922, aí eles começavam a fazer, sabe, pensar, 22, professora, 22, que ano é hoje? E ela dizia, então eles chegaram antes da gente nascer. A senhora já era nascida, a senhora viu eles chegar? Sabe aquela? Aí ela continuava, em 29, eles criaram a Londrina, que em 34 já era uma cidade. Aí minha, mas quando ela começou ela não era cidade? Não, ela era uma vilazinha. Mas o que é vilazinha? É onde a gente vai aqui na escola, é uma vila, mas aqui não é cidade, era um rolo. Mas ela tinha uma paciência. Então vejam a riqueza que ela passava para as crianças. Ela contava uma história aleatória, mas ela colocava datas, e daí ela dizia, não, eles compraram as terras que iam lá do rio Ivaí até o rio Tibagi. Nossa, todo mundo queria saber quanto dava isso em quilômetro. Aí ela tentava explicar, ela pegava um mapa, mostrava, olha, isso aqui é o estado do Paraná. A menina era um gênio, como muitos gênios existiam naquela época, dentro da precariedade, dando conhecimento àquelas crianças. Nossa, e aí ela falou que o café virou ouro verde. Com aquela terra, todo mundo ganhava dinheiro, ficava rico com o café. Claro, senhor Romário, essas histórias entraram na cabeça do tio Pedro. Ele só pensava, ele chegava, pai, meu bisavô sem muita paciência, o que é? Não vem com aquela história de Paraná de novo. Ele dizia, pai, a gente sofre tanto, a nossa terra aqui é tão ruim. O senhor sofre, não que eu esteja me queixando, eu adoro isso aqui, mas pai, vamos lá para o Paraná, lá está dando mais dinheiro. Lá o senhor pode, sabe, vender aqui, comprar lá. Ele falou, meu filho, acorda. O dia que eu pegar na venda disso aqui, eu não compro meio metro de terra no Paraná. Aí o meu tio Pedro não entendia, mas por quê? Se terra é terra, sabe? Ele não tinha essa noção. Mas ele cresceu alimentando esse sonho de ir para o norte do Paraná. E outra, de fazer por merecer o respeito e os cuidados do seu anjo da guarda. O tempo passou, Duda seguiu seu caminho, o meu tio passou de ano, então foi para outra classe, na classe dos mais velhos. A vida foi correndo, a vida foi correndo. Aí que ele chegou na idade de trabalhar de dia, ajudar seu pai, estudar à noite. Seus irmãos mais velhos já tinham até concluído. O meu avô era bem mais novo que o tio Pedro. Meu avô era rapa de tacho. Quando o tio Pedro chegou já no final, já estava formado, já sabia ler, escrever, já sabia até uma palavra em inglês, plantation. Já sabia a história de Londrina, já era um homem culto na cabeça dele. E meu avô mal, sabe, dava os primeiros passos para aprender a escrever. Eu sei que
Meu tio colocou aquilo como ideia fixa. O norte do Paraná, o norte do Paraná. E ele estava pensando, já que seu pai não ia com ele e não deixaria, até de fugir. Ele queria tentar a sorte, ele tinha essa coisa de buscar um futuro melhor. Porque isso a professora Duda também passou para ele. Que a gente deve se orgulhar do que tem, do que é. Então que a gente tinha que se orgulhar, e ele se orgulhava muito da família dele, porque ele tinha a barriga cheia. Tinha trabalho, tinha um lugar para dormir, no frio estava aquecido, na chuva estava num lugar quentinho, coberto, não se molhava, tinha amor, tinha carinho. Só que a pessoa tem a obrigação e o direito de buscar algo melhor, de realizar os seus sonhos, de ir para frente. Ela tem que seguir. Tio Pedro lembra até que algumas crianças perguntam, mas se eu sair de casa, eu vou andando, eu vou parar no fim do mundo? Ela dizia, não. Tem um momento que você vai ter que parar para encontrar o seu lugar, mas mesmo que não aconteça, se você andar por toda a terra, você vai chegar aqui na sua casa. Aí que ninguém entendia nada, mas como assim? Que a terra é redonda. Nossa, a cabeça das crianças era um parafuso, mas ela ia administrando. Mas o meu tio, mesmo sem entender muito o conceito, ele queria mesmo andar. Aí quando perguntavam para a Duda, mas professora, o que adianta sair e andar tanto para voltar no mesmo lugar? Simples. O importante é o que você vai aprender durante o caminho. Isso se chama crescer. E o meu tio estava decidido. Ele iria fugir. Aí preparou todos os paninhos de bunda dele, deixou escondido no galpão. Aí quando ele estava no jantar, ele aquela mesa, lampião, o ranchinho não tinha luz ainda. Lampião, todo mundo reunido. Ele olhava e dizia, ai, a minha família, aquilo doía nele. Mas ele teria que ir embora. Ele nem jantou naquele dia. E olha, era que a mãe dele, para variar, tinha feito aquele prato fundo de feijão, farinha, couve, uns pedacinhos de carne, muito molho, nossa, uma salada. A salada da minha tia, com aquilo, sabe? Tudo ali no colhido na terra. Meu Deus, como ele gostava. Mas ele, alguma coisa dizia para ele que ele tinha que ir. E seria naquela madrugada. Só que, na madrugada, ele dormia num quartinho com os seus outros 4 irmãos. Que um deles era meu avô. Aí tinha outro quartinho que dormiam as 5 irmãs. E tinha um cantinho bem menor que dormiu meu bisavô e a minha bisavó. Aí ali tinha uma sala um pouquinho maior, sabe? Uns 3x3, 3x4 mais ou menos, tudo de pedra, que tinha um fogão de pedra no canto, tinha aquela mesa gigantesca que eles ficavam sentados ali. E do lado de fora tinha a patente, né, que era o banheiro. E os banhos, eles tomavam lá no lado de fora. Tinha uma bacia grandona. E tinha que tomar banho. Minha bisavó falava, todos vão tomar banho. Pobre sim, sujo nunca. Deus o livre que alguém chegasse com os pés sujos e deitasse na cama. E aí meu tio Pedro estava deitado ali. Os irmãos todos dormindo. Quando ele viu uma luz entrar no quarto. Gente, ele viu aquela luz assim, que ele botou os olhos, tinha aquela figura linda. Era uma figura linda. Mas não é o que ele imaginava, com asas, não. Ele sabia que aquilo ali deveria ser um anjo dele. Mas era um homem gordo, boachudo, careca, que olhava para ele assim, ó, no ar. Ele jogou, sabe, a coberta para cima da cabeça, tremendo de medo.
queria chamar seus irmãos que dormiam, que Deus, será que tem alguém vendo? Será que tem alguém vendo? Ele não conseguia. Ele não conseguia achar. Ele estava travado. Ele queria gritar, ele não conseguia. Aí ali naquela posição, ele se sentiu, segundo ele contou depois, caminhando um campo, a coisa mais linda do mundo. E do lado estava aquele homem gordo. Caminhava com ele. Aí que ali ele perguntou: o senhor é o meu anjo da guarda? Diz que o homem riu. Mas um homem suave, um homem, sabe? Chame como você quiser. Mas eu sou um mensageiro. E aqui eu lhe trago uma mensagem. Aí que ele parou assim: mas que mensagem? Não fuja. Você quer seguir seu caminho? Siga, mas não saia pela porta dos fundos. A sua família merece mais respeito. Mostre que você é grato a tudo que eles fizeram, mas que simplesmente quer seguir o seu caminho. Aí diz que o meu tio Pedro perguntou: mas o senhor tem nome? Ele disse: tenho. Eu sou Elias. Aí o que ele lembra é que ele acordou com os irmãos em volta dele, que ele gritava: Elias, 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 o que é isso, Elias, Elias? Aí diz que veio meu bisavô, vieram todo mundo e coisa, tentava acordar. Aí quando ele sentiu a presença da mãe, ele abraçou: eu te amo, mãe, eu te amo, mãe. Ninguém entendia. Aí veio aquele rebuliço, imagina, 9 crianças, de todas as idades possíveis e imagináveis. Aí meu bisavô: a cama, todo mundo. Bom, meu bisavô falou cama, todo mundo, o mais lerdo já estava roncando, que era outro tipo de educação. Aí levaram o tio Pedro lá para o quarto deles, sentaram. Foi quando a minha bisavó, com aquele jeitinho lindo dela, tentou, sabe, falar com ele. Meu bisavô falou: mulher, não precisa falar nada não. Esse rapaz tem algo para nos dizer, ele está nos escondendo alguma coisa. Aí o tio Pedro olhou e disse: tô, e ó, contou tudo. Queria para o Paraná, ele vai para o Paraná porque quer buscar a vida dele, porque a minha bisavó já começou a tremer, começou a querer chorar, porque imagina, ela tinha 9 filhos, mas era aquela chocadeira, que queria ser tudo debaixo das asas dela, que no sonho dela, de vida, era uma vilazinha, cheia dos filhos, com netos, tudo ali com eles. Aí o meu tio dizia que quem me pediu para falar foi Elias, e Elias disse que eu não deveria fugir, que eu deveria respeitar o Senhor. Eu respeito o Senhor. Eu agradeço tudo que o Senhor fez para mim, eu admiro o que o Senhor construiu. Eu amo minha mãe, eu admiro a minha mulher que é minha mãe, eu amo meus irmãos, mas eu preciso ir. Pai, por favor, pai, por favor, dizer ele: pai, me perdoa, eu não vou mais, eu não vou mais, eu não vou mais. Foi quando meu bisavô olhou para ele e disse: filho, muito obrigado por me contar. Muito obrigado por confiar em mim. Se você encontrar esse tal de Elias de novo, agradeça por mim. Agora, você não precisa ficar, porque eu não vou autorizar. Você tem que ir onde é o seu lugar. Por mais que vá doer em mim e na sua mãe te ver partir, foi para isso que nós fizemos questão que você fosse para a escola. E a gente sabia que mais cedo ou mais tarde isso ia acontecer, meu filho. Lógico, sua mãe e eu, nós sonhamos com os nossos filhos com a gente, mas a gente sabe que não se cria filho para a gente, e sim para o mundo. Vai, meu filho. Amanhã de manhã, você vai acordar. Nós vamos fazer um grande café da manhã. E você irá em busca do seu destino. Aí foi quando o tio Pedro olhou para minha bisavó: e a senhora, mãe, vai ficar triste? Ela olhou: você não tem noção quanto. Mas só é maior que a minha tristeza, meu filho, que o orgulho que eu tenho
de ter criado um homem de verdade. Seu Romário diz que a cena foi linda, porque o quartinho era pequeno, e a portinha era só uma cortina que tinha ali. Diz que quando olharam assim, naquela portinha, tinha um eito só de uns olhinhos olhando assim. E na janela que dava para a rua, que tinha um mosquiteiro, mas eles dormiam com a janela aberta, tinha mais uns olhinhos. A família toda reunida estava ali, para saber da decisão do tio Pedro e da presença que ninguém podia duvidar do mensageiro Elias. E aqui estamos nós, dando sequência na tentativa de fazer o terror Nadna crescer cada vez mais. E para que a gente tenha sucesso, dependemos de você. Então, se você for um Nadna, se já se reconhece como uma pessoa que acredita que o sobrenatural não é só terror pelo terror, não é só medo, que sobrenatural nada mais é que vários universos desconhecidos que a gente tem que desbravar, sim, porque conhecê-los é a nossa evolução. Mas se você também entende que o conhecer não significa desafiar ou ir de encontro a um desconhecido, não. Conhecer é estudar, é respeitar, dar passo a passo, e que nada justifica buscar respostas apenas repetindo perguntas, que o importante é interagir, aprender com experiências vividas por gente igual a gente. Se você é um Nadna, está aqui e ainda não está inscrito, inscreva-se. Deixe o seu like, compartilhe, clique o sino de notificação para receber mais vídeos produzidos por nós e principalmente comente, porque ao se inscrever, ao deixar o like, ao comentar, você irá mostrar ao YouTube que o canal é interessante e merece ter todos os seus vídeos notificados e distribuídos para o maior número de pessoas possível. Aí sim, aí nós vamos sair desse atoleiro, vamos alcançar todas as metas e vamos fazer parte da primeira divisão da plataforma. E se você está chegando agora, se você ainda não tem certeza ou não sabe que é um Nadna e também não está inscrito, inscreva-se. Nós dependemos de vocês para chegar onde queremos chegar. E se por acaso acharem que a gente merece, envie-nos um Pix, qualquer quantia, porque ainda não estamos monetizados, o canal ainda é pequeno, não alcançou as metas impostas pela plataforma, que é de 1.000 inscritos e 4.000 visualizações ano. Então todo centavo é bem-vindo. E também, se tiver uma experiência vivida por você, ou histórias, lendas, ou até mesmo fatos vividos por outras pessoas, então envie-nos aqui, via e-mail, porque sem dúvida alguma, esses relatos são o combustível que move a engrenagem do canal. Recado dado, voltemos à história do tio Pedro e do tio Paulo. No outro dia, conforme combinado, família toda reunida, o café que era muito cedo. Aí as crianças que iam estudar na parte da manhã, meu bisavô já mandou que elas se preparassem, que ele ia levá-los na escola. Elas foram se despedir do tio Pedro, ele disse, não tem despedida aqui não. Aí ninguém entendeu. Ele vai, mas não vai agora. Podem se preparar. Aí meu tio não entendeu muito, ele disse, olha, meu filho, faça o seguinte, deixe sua mala pronta. Não vou nem perguntar se você quer ir embora ou não, eu sei que você quer. Mas tem serviço para ser feito, vá, cumpra a sua obrigação, que eu volto, a gente fica na lida com os seus outros irmãos. O dia vamos cumprir, e quando eu for para a cidade agora, eu vou conversar com algumas pessoas, então, por favor, se você quer seguir o seu futuro, tem que dar o primeiro passo, mas tem que dar o primeiro passo organizado. Não saia perdido, porque quem está perdido não chega a lugar nenhum. E assim foi. Passou aquela semana, passou outra semana, e o meu tio Pedro não falava nada. Também meu bisavô, na dele ficava.
Até num jantar, meu bisavô chegou para o tio, deu um papel para ele. O tio olhou aquilo ali. Aí você lê, você é estudado, o que está escrito ali? Meu tio leu. Aí meu bisavô leu, é isso mesmo. Aí está o nome da pessoa, o nome da cidade, o nome do que você vai começar a sua vida, é quem você vai procurar. Amanhã de manhã você parte. Boa viagem, meu filho, e que Deus o abençoe. Quando ele disse isso, levantou. Levantou, meu tio Pedro quis ir atrás, a minha bisavó disse, fique aqui, meu filho. Fique aqui, que a última imagem que o seu pai quer que você tenha dele é de um homem chorando. E ele foi para lá para chorar. Aí eu disse, mãe, eu estou fazendo meu pai sofrer? Não, meu filho, você está enchendo o seu pai de orgulho. Só que ele sabe que a cada conquista há uma renúncia. Ele sabia desde o início que esse era o preço que teria que pagar, mas não conseguia entender o quanto seria doído. Deixa, meu filho, deixa. Aquela noite foi pesada para o tio Pedro. Todos esses testemunhos me foram passados pelos meus outros tios, pelas minhas tias, pelo meu pai, que acompanharam todo aquele processo. O esperado, difícil dia seguinte chegou e o meu tio subiu na carroça junto com as crianças que iam para a escola de manhã, deu um beijo na minha avó, sabendo que seria o último beijo que ele daria na sua mãe, que dificilmente ele voltaria. Ele tinha noção do quanto lhe custaria aquela decisão, mas a cada passo dado para frente é uma renúncia que se deixa para trás. E ele foi. Engraçado que a criançada, quando ia para a escola e subia as outras crianças, era aquele estavam todos quietos, todos sabiam. Aí quando chegaram na escola, tio Pedro desceu cada criança daquelas e dava um beijo nele. Escola, carroça cheia. Menino, menina. Uns trouxeram um lanchinho, uma coisa. E entraram. Impressionante que todos sabiam que tio Pedro estava indo embora. Foi quando a professora Duda apareceu. Ele olhou para ela assim. Ela disse, meu amor, vá com Deus. E não fique a cada passo com medo, pensando que deu ou não deu o passo certo. É melhor que antes de dar esse passo, você pense se está agindo certo ou errado. Aí deu um beijo nele e deu um livro. Ele olhou aquele livro e disse, nossa, para mim é um presente, meu filho. Leia, tente descobrir o sentido de cada palavra. Ele será o seu mestre. Tio Pedro, ele olhava para o pai dele, para o meu bisavô, sabendo que ele estava segurando o choro, então ele fez o mesmo, porque se dependesse dele. Aí meu bisavô foi com a carroça até um local que tinha um caminhão. Tinha um caminhão saindo. Ele desceu, veio o motorista, o Zeca. Aí meu bisavô, esse aqui é o Zeca, ele vai levá-lo para que você siga seu caminho. Aí o Zeca disse, aí bichão, vamos lá? Eu, vamos. Aí o Zeca entrou, Pedro olhou para o seu pai e disse, pai, não disse mais nada. Meu bisavô abraçou o filho e chorava, chorava, chorava. Aí o tio Pedro pensou nas palavras da mãe dele,
Poxa, a única imagem que o seu pai vai querer é que você o veja chorando. Aí o tio pensava, ai, graças a Deus ele mudou de ideia. Porque hoje eu estou sentindo o quanto meu pai me ama. E o quanto eu amo, respeito e devo para esse homem. Eu simplesmente disse, pai, eu vou vencer. Eu vou vencer. Porque o que eu vou buscar no mundo é que o Senhor tenha orgulho de mim. Virou, subiu no caminhão e não olhou mais para trás. Senhor Romário, eles andaram. Imagine aquela época, aquelas estradas de chão batido, aquele caminhão Ford, já velho. O Zeca era um distribuidor autônomo, vamos dizer assim, um mascate. Ele andava de cidade em cidade, vendendo todo tipo de mercadoria. Era um comerciante conhecido, respeitado, gente boa. Aí eles paravam no meio da estrada, montavam a rede, montavam a fogueira. O Zeca fazia a comida, dava comida para o meu pai comer, deixava repetir, aquela fartura. Aí quando chegaram num determinado ponto, o Zeca parou e disse, filho, aqui você desce. Aí o tio Pedro, mas aqui é o quê? Ele disse, ó, você pega esse caminho aqui e ande. Você vai andar uns 5 quilômetros, mais ou menos. É longe. Mas vai meio que margeando o rio. Lá, você vai encontrar, procurar o capataz. Aqui é a primeira grande fazenda de café. Aí foi que o meu tio olhando em volta assim, viu aquela coisa verde, a coisa mais linda do mundo, a perder de vista. Ah, isso é café? É. Aí o tio pensou, nossa, eu pensei que ele era marrom. Vá, meu filho. Aí, vá, meu filho. Aí o Zeca botou a mão no bolso assim, tirou um fardo de dinheiro. Aí o tio Pedro disse, mas o que é isso? Ele disse, ó, aí tinha um saquinho. Um saquinho. Ele botou aquele dinheiro dentro de um saco e fechou. Aí ele disse, ó, aqui dentro tá o dinheiro que o seu pai mandou para você começar a sua vida, cuide dele, e ele pediu para eu entregar. E esse dinheiro que eu botei aqui foi o dinheiro que o teu pai me pagou pela viagem. Mas está sendo meu auxílio, minha contribuição para o futuro de um grande homem. E deu. Nossa. Tio Pedro não sabia como agir. Não sabia o que dizer. Ele era um rapazinho, aí, com seus 14, 15 anos. Para hoje seria inconcebível o que ele estava fazendo, mas para a época. Ele agradeceu, pegou seus panos de bunda, viu o caminhão se afastar, soltando a poeira da terra roxa, e pensou em caminhar. Quando ele estava caminhando, ele olhou e viu aquela figura de novo. Ele disse, Elias, você veio comigo, Elias? Que a figura olhou para ele assim e disse, o Zeca não te falou para você tomar cuidado com o seu dinheiro? Aí foi quando ele viu que você pegou aquele saquinho e botou do lado ali, bem. Aí ele disse, não, mas meu dinheiro está aqui. E já não estava. Aí Elias olhou assim, ele viu na direção. Parecia que os olhos daquela aparição estavam mostrando para ele aquele montinho. Você optou em buscar o seu futuro, mas a sua caminhada será sozinha. Você perdeu o direito de ser criança protegido pelos seus pais. Cuide do que é seu, cuide de sua vida. Mas aqui foi a areia fazia. Cuide. Você quer ser o adulto? Então seja. De repente aquela areia fez tudo. Sumiu. Aí deixou as coisas dele assim para ir buscar a sua bolsa que estava longe, mas daí ele lembrou que não podia deixar suas coisas
Ele voltou, pegou, era pesado, mas não tem problema. Quando a cabeça erra, o corpo paga, mas ele não podia mais se afastar do que é dele. Foi andando lá, pegou o seu dinheiro, botou dentro da mala, que na verdade era um saco, uma mochila, uma coisa, e aprendeu a buscar um jeito de cuidar do que era dele. E seguiu o caminho. Seguiu o caminho. Conforme foi andando, foi percebendo gente, muita gente. Aí quanto mais ele ia por aquele caminho, ele foi vendo caminhões chegando, pequenos, deixando pessoas, gente trabalhando, gente isso, gente com aqueles chapéus gigantescos, uma coisa, entrando. Aí foi falando com um, com o outro. Aí até chegou, finalmente, o Maurício. Um homem grande, um forte. Aí o Maurício, você quer falar comigo, rapaz? Quero, sim, senhor. O que você quer? Quero trabalho. O senhor tem trabalho para mim? E ele olhou, você sabe, você entende de café? Não, senhor. Mas eu sou do campo. E eu aprendo fácil. O Maurício disse, tá bom então. Então deixe suas coisas ali no canto e comece a trabalhar. Aí chamou um sujeito lá, ó, tá chegando agora, é novo. Ensine para ele como as coisas funcionam aqui. Só que o Pedro olhava para o cara, olhava para as coisas dele, imaginava a presença de Elias e disse, não senhor. Como não senhor? Você não quer trabalhar? Eu digo, quero, ele disse. Eu não vou deixar minhas coisas aqui no canto. Aqui não tem ladrão, rapaz. Também sei que não tem. Mas as coisas são minhas. Das minhas coisas eu cuido. Então você não serve para trabalhar aqui. O senhor é que sabe. Aí já foi pegando as coisas. Aí nisso chegou um sujeito bem mais velho. O que está acontecendo aqui, Maurício? Não, nada. Esse moleque está indo embora. Aí o velho olhou para ele assim, o senhor está indo embora, mas o que houve? O que ele trouxe aqui? E o que o senhor não gostou que está indo embora? Ele disse, não, gostei de tudo, tudo muito bom. Eu vim aqui para trabalhar, mas esse senhor falou que vocês aqui dizem que a gente pode deixar as coisas da gente assim no meio da rua, e isso aqui é tudo que eu tenho e eu não vou deixar no meio da rua, então se for para deixar no meio da rua eu vou me embora. Muito obrigado por tudo. Aí o velho olhou assim, Maurício, que história é essa? Não, é que eu falei para ele que ele podia deixar as coisas aqui, mas como deixar as coisas aqui? Você conhece a leva de empregados? Menino, venha comigo. Bom, tio Pedro não sabia nem quem era quem, mas pelo jeito, o velho mandava mais que aquele Maurício. E pelos olhos que o Maurício olhou para ele, estava na cara que ele já chegou fazendo inimizade. E se Maurício fosse seu chefe, a coisa ia ser pesada. Aí ele seguiu aquele velho, que por onde passava a gente percebia que aquilo ali era mandão. Aí o velho subiu um carro, foi indo. Quando a gente chama carro, é uma carroça puxada por um cavalo só. Foi indo. Andou. Meu Deus do céu, que fazenda grande. Aí conforme ele andando assim, no final ele via uma sede maravilhosa e seguiu andando, fez uma curva por baixo, aí viu um monte de barraco. Aí ele desceu no barraco, quando ele chegou naquele barraco, o barraco era aberto, um telha assim, tudo. Aquela feno, não é telha, aqueles feno, sei lá como é que era, a gente ouve história, mas não. Aí no centro tinha uma espécie de fogão de pedra, então eram vários barracos, com várias redes ali. Embaixo da rede assim tinha uma espécie de caixa. Aí o velho falou, ó, você vai trabalhar comigo? Então você vai dormir aqui, ó, essa rede aqui é sua. Ele olhou aqui, uma rede, um lugar, sabe, de chão batido. Porra. Não era o que ele pensava, assim, que o ouro verde dava dinheiro para dormir em rede, essa gente dorme em rede ganhando dinheiro. Mas, ó, bota essas coisas aí nessa caixa.
Aí meio que, pode botar, rapaz. Essa caixa é sua, essa rede é sua. E aqui todo mundo sabe que se ousar tocar no que pertence a um funcionário, a um empregado meu, vai ficar sem as mãos. Pode deixar, aqui eu garanto. Lá na rua não tem como garantir, mas aqui eu garanto. Aí ele deixou. Aí o velho chegou, agora volte, mas não saia para a direita, não, vai para a esquerda, digo. E lá você procure Ernesto. É outro responsável meu. Não vá pelo lado de Maurício, porque com Maurício você não tem futuro mais aqui, mas com Ernesto você tem. Diga que eu mandei, que você vai começar na lida hoje. Aí o velho olhou assim, como é teu nome, rapaz? Tio Pedro disse, é Pedro. Bem-vindo à minha fazenda, senhor Pedro. Espero que o senhor seja muito feliz aqui. Se for trabalhador como é corajoso, o senhor é bem-vindo. E saiu. O velho, que assim será chamado por aqui para evitar a identificação, era o dono daquilo tudo. E tio Pedro tinha certeza que tinha onde trabalhar, tinha onde dormir, não sabia onde ia comer, não sabia onde ia ganhar, mas que Elias tinha dado um bom conselho, porque se ele deixa suas coisas ali, com certeza algum Maurício ia passar e iria dar sumiço, pois ficaria jogado em terra de ninguém. Mas algo lhe dizia que essas coisas estavam bem guardadas na sua caixa e na sua rede. De alguma forma, começara bem o primeiro dia da sua vida fora de casa.